Mas antes de chamar o Marcelo, eu tenho que mostrar isso aqui. E daqui a pouco a gente também vai explorar pesquisas. Tem a pesquisa da Polymarket, do site Antagonista. Mas eu quero começar por isso aqui, que é simplesmente uma obra de arte, né? Enviada por Flávio Bolsonaro no dia 8 de setembro de 2025, antes da prisão de Daniel Vorcaro, quando o Banco Master já tinha sido dissolvido. Preferi te mandar o áudio aqui para você ouvir. Irmão, preferi te mandar o áudio aqui para você ouvir com calma. Bom, aqui a gente está passando por um dos momentos mais difíceis da nossa vida, né? Não sei como é que vai ser daqui para frente, como é que isso tudo vai acabar, mas tá na mão de Deus aí. E você também, eu sei que você está passando por um momento dificílimo aí também, essa confusão toda, né? Você sem saber exatamente como é que vai caminhar isso tudo. E apesar de você ter dado a liberdade, Daniel, de a gente te cobrar, eu fico sem graça de ficar te cobrando, tá? Mas, enfim, não... é porque tá num momento muito decisivo aqui do filme. E como tem muita parcela para trás, cara, tá todo mundo tenso e fico preocupado aqui com o efeito ao contrário do que a gente sonhou pro filme, né? Imagina a gente dando calote num Jim Caviezel, num Cyrus, os caras, pô, renomadíssimos lá no cinema americano, mundial. Pô, ia ser muito ruim, né? Todo efeito positivo que a gente tem certeza que vai vir com esse filme pode ter efeito elevado a -1 aí, cara. Então, se você puder me dar um toque, uma posição aí, Daniel, porque a gente precisa saber o que faz, cara, da vida. Se você puder me dar uma posição, Daniel. Daniel. Ele não chamava Daniel Vorcaro de Vorcaro. Daniel. Flávio é íntimo de Daniel. Porque já tem muita conta para pagar esse mês. E o mês seguinte também. E agora que é a reta final, que a gente não pode vacilar, não pode não honrar com os compromissos aqui, porque senão a gente perde tudo, cara. Tudo contrato, perde ator, perde diretor, perde equipe, perde tudo. Podemos dar um toque aí, irmão? Desculpa o áudio longo aí, tá? Um abração, fica com Deus, cara. Um abração, fica com Deus, cara. Vamos chamar Marcelo Marcengo, pedir pro Marcelo aqui comentar esse áudio que é um suco de sabor. Tudo bom, Marcelo? Como é que você tá, meu caro? Boa noite. O meu amigo Flávio, eu tô certamente muito melhor do que ele, cara. Muito melhor do que ele. Posso te pedir claro um favor? Que eu não tenho dinheiro. Você comenta esse diálogo, eu vou dar uma ligadinha lá pro Cláudio, só para ver se não aconteceu nada. Claro. Então, com certeza estou muito melhor do que o Flávio Bolsonaro. Não tenho o mesmo dinheiro que ele tem no banco, dinheiro que era nosso, né? E que foi parar estranhamente no banco dele. Agora, vejam, gente, como o Flávio Bolsonaro não tem empatia. Naquele momento que ele manda o áudio, o Vorcaro não tinha sido preso, mas já estava ferrado, porque ele fala, pô, sei como é que você tá ferrado aí. Pô, ele não tem empatia nenhuma. Tipo, ó, velho, desculpa aí, mas vou ter que te cobrar. Essa besteira que o Flávio Bolsonaro lançou um vídeo, e eles, num primeiro momento, eles não comentaram, porque eles estavam combinando a versão, aí ele lança o vídeo, e daí o vídeo é a versão oficial, que todo mundo vai espalhar. Aí veio o Sostene e todos aqueles caras dizendo, não, é verdade, é uma desculpa, aliás, eles não falam desculpa, né? Não, é um argumento bom, realmente, coerente, para mim é o suficiente, claro que é o suficiente. Por quê? Eles dizendo, não, o dinheiro era privado, investimento privado. Não era privado. O que o nosso querido Flávio Bolsolixo esqueceu de dizer é que o dinheiro do Banco Master era dinheiro roubado. Era dinheiro roubado dos aposentados através, por exemplo, do INSS, que entregou carteiras para o Banco Master de crédito consignado e outras coisas. Sem falar que era dinheiro do pessoal de Brasília, dos aposentados. Do Banco Público de Brasília, o BRB. Do Banco Público do BRB, dos aposentados lá do Rio de Janeiro, fundos de pensão de Minas Gerais, de Goiás, uma galera. Não, Flávio, não era dinheiro privado, era dinheiro público roubado. E o dinheiro que era privado, realmente tinha gente inocente ali, era dinheiro privado, mas daí era dinheiro só roubado mesmo, de gente particular. Então, tudo é mentira na história. Mas como a gente estava dizendo, né? Como eles fizeram um carnaval sobre o Master, porque o Master é do Lula, porque o Daniel Vorcaro é um bandido, e agora? Ele vai dizer o quê? Que não é mais bandido?
Então, é isso, né, Pedro? Exatamente. Vamos chamar o professor Cláudio Couto, que é cientista político, trabalha na FGV, é uma voz qualificadíssima para a gente conversar sobre esse assunto. Estava conversando até com o professor durante o dia. Falei, a live hoje vai ser movimentada. Vai. Cláudio Couto, qual o tamanho do impacto desse áudio do Intercept na vida de um Flávio Bolsonaro? Boa noite, professor. Como é que o senhor está? Bem, boa noite. Primeiro, boa noite, Pedro. Boa noite, Marcelo. Boa noite aí quem nos acompanha. Olha, eu acho que ainda é cedo para a gente ter uma dimensão completa, né, do efeito desse vídeo. Né? E por que eu digo isso? Porque é bom a gente lembrar que o bolsonarismo ele foi capaz de congregar o apoio de uma parcela muito significativa da população brasileira. Parte dela, inclusive, de gente que, pelo bolsonarismo, até bebe detergente. Então, não necessariamente um escândalo dessa magnitude vai fazer com que essas pessoas, de uma hora para outra, abandonem o Flávio Bolsonaro pelo caminho, né? E nem que outros nomes do campo da direita sejam automaticamente adotados por esse eleitor. Por isso que eu aguardaria um pouco mais para ver o real impacto que isso vai ter. Eu acho que tende a ser um impacto, mas aí é uma especulação. Eu acho que tende a ser um impacto até de razoável significação. Não necessariamente num primeiro momento irrecuperável, acho eu, né, porque ainda tem muito tempo para a eleição, mas acho que o Flávio Bolsonaro provavelmente nas próximas pesquisas deve apresentar alguma queda, acredito. Né? E claro que até por isso mesmo, sentindo o cheiro de sangue, outros setores aí da ultradireita já começaram a partir para cima dele. O Zema fez uma declaração naquele seu estilo muito contundente ao Flávio Bolsonaro, né, falando que ele fazia as mesmas coisas que o PT, que na realidade era uma vergonha, aquilo tudo. O MBL, né, por meio do partido, né, do Missão, já pediu uma investigação sobre o Flávio Bolsonaro. Aí era até muito esperado, né, porque a gente sabe que apesar de também compor essa ultradireita, o MBL tem aí ao longo dos últimos anos tido embates com o bolsonarismo, eles disputam em grande parte uma parcela similar do eleitorado, né, eles têm por conta disso mesmo uma série de diferenças, não necessariamente tão profundas ideologicamente, mas diferenças no que se refere à capacidade de estabelecer um diálogo contínuo ao longo do tempo, como tinham tido lá no comecinho, né, do governo Bolsonaro, quando o Kim Kataguiri e alguns outros foram lá, sentaram ao lado do Bolsonaro, hipotecaram seu apoio ele ainda também durante a campanha eleitoral, mas depois de um certo tempo eles começaram a se estranhar. Então, essa postura do Missão, do MBL, era esperada, acho que não há muita surpresa. O caso do Zema é mais interessante, né, porque é alguém que até foi em algum momento cogitado para ocupar o cargo de vice, embora nas últimas semanas ele vinha aí tentando mostrar uma certa independência, veio dando aquelas declarações controversas, né, como a coisa do trabalho infantil, coisas do tipo, e com isso conseguiu mais holofote, o que no campo em que ele atua pode ser produtivo, né, ele inclusive a pesquisa da Quest mostra que o Zema, apesar de ainda muito distante do Lula na projeção de segundo turno, ele apresenta um crescimento paulatino, a pesquisa após pesquisa, então é uma coisa que ele está cavando, ele está, de alguma forma, conseguindo aí se colocar um pouco mais efetivamente nesse espaço. Agora, é cedo para dizer o que vai acontecer com a candidatura do Flávio. Eu acho que ela será mantida. Acho, não tenho certeza. Né? Inclusive porque não estou na cabeça deles, aliás, graças a Deus, né, não estou na cabeça deles, mas acho que eles ainda tendem, né, a manter essa candidatura. Até uma especulação que às vezes se faz, será que ele seria substituído pela Michelle? Eu não sei se isso, havendo um problema, resolveria o problema, porque acredito eu que esse é um tipo de escândalo que afeta a família Bolsonaro. Né? O bolsonarismo é, antes de mais nada, um projeto político familiar, um empreendimento político familiar. Sempre foi assim. Né? Além de ser, claro, o grupo ou o movimento hegemônico aí no campo da ultradireita, pelo menos até agora. E aí substituir um por outro, ainda que seja a esposa, ainda que ela tenha um perfil diferente, e todos eles, de certa maneira, têm um perfil diferente entre si, né? O Carluxo não é igual ao Eduardo, que não é igual ao Flávio, né? E o Jair talvez seja um pouco a mistura de todos eles,
mas a Michelle tem lá um perfil próprio, talvez muito fechado em cima da coisa religiosa. É difícil ver ela falando de qualquer outro assunto que não seja, né, o assunto religioso, ou pelo menos eu acho que de uma forma pautada na religião, né? É o calcanhar de Aquiles dela, né? Se botar ela para falar, acho que de outros assuntos, ela não é um agente político, né? Agora, Cláudio, deixa eu pontuar só 2 coisas. Lindiane vai participar aqui da live com a gente, mandar um beijão pra Lindy aqui, completando o nosso quarteto. Lindy, como é que você tá? Tudo bom? Tudo bem, gente. Tô ficando um pouquinho gripada, mas eu dei uma passada aqui para prestigiar. Tá todo mundo. Eu também tava com o nariz meio... É fogo. Professor, o que eu ia contar é o seguinte, eu tô escutando uma conversa, eu tenho uma fonte que atua ali na Alesp, e sobretudo entre os deputados estaduais de São Paulo, né? A conversa era o seguinte, já existia, e não era tão mediatizado, porque Folha, Globo, UOL protegem, mas já existia uma guerra fria entre Tarcísio e os filhos do Bolsonaro. Primeiro o Eduardo, só que o Eduardo fez um favor ao Brasil e conseguiu sair do Brasil sem conseguir voltar. E essa guerra depois foi encenada por Tarcísio e Flávio pela vaga de presidenciável. Eles sabiam o que ia acontecer com Jair Pai e travaram essa briga nos bastidores. Eu acho que esse negócio cai como uma bomba, porque assim, o Tarcísio fez vários movimentos no sentido de quase querer impor que ele era o melhor candidato para representar a extrema-direita, por ter os laços com a Faria Lima e por ter sido ministro do Pai e agora governador de São Paulo. Só que ele errou na jogada. O Jair Bolsonaro puxou o filho para dentro e falou, você é o selecionado, e escanteou o cara para tentar de novo o governo de São Paulo. Essa matéria do Intercept eu acho especialmente explosiva, não tanto pela reação do eleitorado, eu acho que a eleição continua sendo um desafio para o presidente Lula, mas escancara o principal calcanhar de Aquiles deles, que são as brigas internas. A gente dá muita risada, são os vídeos galhofados, mas é uma briga muito séria. Eu acho assim, se der uma arma de fogo na mão de cada um, eles se matam. E eu não tô brincando. Perigo. É um perigo. Deus ajude, Deus ajude. Dando uma dica. Mas você acha que a minha avaliação tá muito maluca? As minhas fontes beberam muito ou é mais ou menos isso? Não, eu acho que realmente eles têm uma tendência à autofagia, né? A gente via isso já durante o governo Bolsonaro, basta pensar em quantos ficaram pelo caminho, né? Lá desde o começo, né? Bebiano, Santos Cruz, enfim, uma cambada de gente que foi ficando pelo caminho, Alexandre Frota, a gente viu mais recentemente o caso da Zambelli, antes ainda o caso da Joyce Hasselman. Se a gente começar a puxar aqui, né, todos os casos, uns mais vistosos, 8 menos, tem um outro general, cujo nome agora me escapa, era Rosa alguma coisa. Não, tem o Santos Cruz, mas tinha um outro general, né, que tinha, acho que foi dos Correios, se eu não me engano, que também foi ali rifado num dado momento, agora o nome dele eu não estou conseguindo me lembrar. Você tem uma renca de gente que acabou sendo rifada ao longo do tempo. Então esse é o jeito da extrema-direita operar, né? No caso do bolsonarismo, com um ingrediente adicional, que é, isso aqui eu já fiz menção, esse familismo muito forte. Então, qualquer tipo de coisa que seja percebida como deslealdade à família, ou mais do que isso até, uma não subserviência completa à família, é percebida como um pecado mortal. Aliás, o Santos Cruz caiu em desgraça por isso, né? Porque ele alertou para o risco que o Carlos Bolsonaro representava, inclusive com aqueles esquemas lá com a empresa israelense do software de espionagem e tudo mais, e ficou a ver navios, né? Foi jogado fora, foi lançado ao mar. Me parece que isso continua, isso tende a ser continuamente assim, né? A gente volta e meia vê essas tretas do Eduardo com o Nicolas Ferreira, enfim, eles são assim, né? E olha que mesmo assim eles conseguiram crescer muito e se multiplicar, né? Eu acho que é importante também não perder isso de vista. Mas, nesse momento, eles realmente ficaram numa situação complicada, né? Porque o Tarcísio já não se descompatibilizou, não pode mais concorrer à presidência, o que lhe resta somente isso não é pouco, evidentemente, é concorrer à reeleição como governador do estado de São Paulo, né? Não dá para menosprezar a importância disso, mas aquele objetivo que ele deve ter acalentado em algum momento de ser o candidato presidencial da outra direita, isso ele perdeu, né? Não vai ser agora. E eu acho que eles estão, em certa medida, um pouco atados a essa candidatura do Flávio. Como eu falei, não acho que a Michelle substitui, além daquele problema que eu falava, né, dela
ser muito monotemática, né? E mesmo quando vai falar de outros assuntos, sempre faz isso por meio de um discurso fortemente religioso, e não necessariamente todo o eleitorado vai se sentir contemplado com isso e pode começar a achar um pouco demais. E eu acho que a tendência deles é caminhar com o Flávio do jeito que der. Não imagino que uma substituição nesse momento seja muito viável, né, pela família, porque é da família, por outros, porque não tem o mesmo apelo, né? Então, acho que eles vão ainda insistir com o Flávio. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!